Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma Conversas do Bani. E hoje, para começar a segunda-feira da melhor maneira, porque não tocar já aqui num tema que tem sido provavelmente um dos teus sabotadores ao longo deste tempo. Antes de mergulharmos aqui nas introduções e nestas boas-vindas, vou dar aqui só um jeitinho de repousadinho para saber se vais entrar aqui, sobretudo a quem vai entrar em diferido. Hoje vamos falar de heranças, de crenças que fomos herdando ao longo da vida, muitas delas trazidas desde a nossa infância e que ficaram registadas aí numa gavetinha ou numa pasta, provavelmente, se calhar, meio escondida, que tu pensas que nem sequer existe essa bagagem que vais trazendo. O que é certo é que há coisas que vão ficando registadas, vão ficando quase como tatuadas em nós, na nossa forma de estar, na nossa forma de nos apresentarmos, de falarmos, que ficaram ali marcadas e condicionaram de alguma maneira, se calhar, quem tu és hoje. Então hoje vou tocar aqui em alguns temas que podem ser relevantes para ti, pode te ajudar a trazer alguma clareza em coisas que possas estar a fazer e que possam vir daqui mesmo, deste passado, coisas ao longo da tua vida, às vezes pode não ser da infância, pode ser da adolescência, pode ser um comentário que alguém tenha feito, às vezes aquele professor que comentou aquilo, uma colega que tenha dito alguma coisa. E o que é certo é que há coisas que, quando nós não estamos muito seguras ou em alguma fase de conhecimento também de nós mesmas, na adolescência, em que estamos a aprender a caber, não é? Ainda queremos caber, não queremos ser autênticas, queremos caber a maioria de nós, e poderá ter sido aí um condicionamento que tu tenhas tido. Outros vêm da infância. Então, junta-te a mim nestas conversas do Bani hoje, aqui, para mais uma segunda-feira. Para quem entrar aqui ao vivo, tem disponibilidade de poder participar aqui com os vossos comentários, são sempre muito bem-vindos, as vossas partilhas. Hoje entramos aqui um pouquinho mais tarde, mas por uma boa causa. Depois eu vou partilhar aqui convosco, porque quero-vos comigo presentes daqui a uma semana, num momento muito especial para mim. Por isso, daqui não é bem uma semana, é da manhã uma semana, mas depois eu vou partilhar convosco tudo o que se está a passar aqui em bastidores. Sintam-se à vontade para comentar, partilhar aqui este direto, subscrever, quem estiver aqui a ver no canal do YouTube, quem estiver a ver aqui também, se puder, passe para o canal do YouTube. Porquê? Porque eu vou partilhar aqui conteúdo visual e às vezes ajuda sempre, porque nós somos pessoas nos sentidos, não é? Nós temos 5 sentidos, dizem que às vezes até temos mais, não é? Mas pelo menos os 5 sentidos que nós conhecemos, nós, se os usarmos, mais vai sendo fácil absorver esta mensagem. Então, isto também pode ajudar a entrar aí, o visual, não é? O ler, o seguir algum texto, mas também ver algumas imagens que podem te ajudar aí a entrar aí dentro e a começar-te a quase convencer, não é esse o meu objetivo, não, eu não tenho de te convencer de nada, tu própria acho que vais encontrar também as tuas respostas, mas eu ajudo-te aqui a desbravar um caminho que às vezes não é fácil. Então eu vou começar já a fazer a minha partilha do ecrã e queria dizer que quem for ver em diferido, também pode comentar, que terei muito gosto em ver os vossos comentários também. Então eu vou fazer já aqui a minha partilha do ecrã. E para quem estiver aqui no direto no Instagram, volto a convidar para estarem aqui no YouTube. Podem, se quiserem, vão ao story daqui da live e cliquem lá no link e assim entram direto. Já estou aqui a abanar aqui um bocadinho a câmara, mas é para me sentir mais confortável. Mais confortável. Então, hoje vamos falar, continuar no tema aqui do mês, que é enfrentar as inseguranças. Não é preciso uma armadura para as enfrentar, mas é preciso que sejas tu mesma, não é? Comeces a confiar mais em ti, a confiar mais naquilo que está aí dentro e que sentes que está a começar a vir ao de cima. Muitas vezes vamos calando um pouco esta voz interior com receio ou, dependendo da idade que tu possas ter, pode ser também um destes sabotadores que vais encontrar aqui.
Então hoje o tema, o subtema aqui desta semana, desta segunda-feira, são as crenças que herdaste sem questionar. Porquê? Porque nos habituamos a tomar quase como verdades e somos condicionadas. Eu às vezes dou aqui esta comparação, um pouco de analogia, mas é como se tu entrasses dentro de uma cela, de uma, de uma redoma, de uma cela, de, de uma prisãozinha, não é? Até pode ser muito bonita a tua prisão, pode estar muito bem decorada, mas estás lá dentro, fecham a porta, mas dão-te a chave e dão-te a possibilidade de poder sair daquela gaiolazinha. Só que às vezes estas crenças que vamos tendo são esses enfeites que vamos pondo nesta gaiola. Se fosse na tua roupa e no teu visual, considera como se fossem uns acessórios. Só que são os acessórios tão pesados que te fazem não colocar outros acessórios ou trocar esses acessórios por outros. E então é como se tu estivesses nessa redoma à qual te habituaste, essa prisão que foste decorando, mas que apesar de decorares à tua maneira, de enfeitar, estar muito bonita, estás condicionada, não sais dali. É a tua realidade que tu própria limitaste e deste, de- quase que impuseste o teu próprio limite. E uma coisa pode ser com inconsciência, é isso que eu te quero aqui dizer. Podes não saber que estás nessa situação, mas o que mais custa é quando tu te apercebes que estás nessa situação e por algum medo, receio, estas crenças novamente te impedem de abrir a porta e explorar outras coisas. Então quero hoje aqui trazer-te este impulso para que tu sintas a coragem, a força, a confiança em ti, o momento de começares a pensar mais em ti, de te valorizares, de valorizares a tua voz interior, a tua intuição, o do querer sair de algo que já não cabe, não é? Que já não cabe em ti, então liberta-te disso. Eu estive a fazer uma gravação de alguns reels para depois partilhar aqui convosco, isto é uma parte, e uma das gravações que eu estive a fazer era sobre realmente como de uma cobra liberta a sua pele, não é? E faz a sua muda de pele, e não é só na cobra, mas alguns répteis fazem, mas já vi mais foi em imagens das cobras, e às vezes é mesmo isso, às vezes precisamos de uma nova roupagem, do libertar aquilo que já não nos serve. Fizeram parte de um processo, foram importantes, foram a nossa proteção, foram a nossa identidade, mas quando chega um momento em que já não faz sentido, é bom também, libertarmos essa pele que já não nos pertence. E não estou a falar da personalidade, estou só a falar mesmo da pele que não encaixa, daquilo que tu vês ao espelho e sentes que já não és tu. Então, isso é importante. Então, o que vamos falar aqui, o que é que vamos abordar aqui hoje? A estética imposta, não é? Ou aquilo que tu sentes que te foi imposto. A roupa bonita não foi feita para mim. Estas coisas bonitas, algumas dizem isso. E é assim, de certa forma é verdade, porque não vou dizer que não. Já houve muito limite para pessoas com peso um pouco acima daquilo que gostariam, não é? Porque as pessoas sabem que estão num peso acima, não é preciso ninguém lhes dizer, porque elas veem e acredito que não se identifiquem, muitas delas, mas antes acabavam por estar limitadas a escolha de lojas que não tinham nada de bonito, de estético, de visualmente com um design apelativo. E hoje em dia, agarraste a essa desculpa, é só mesmo agarrar uma desculpa, porque já existem muitas lojas com tamanhos acima, às vezes pode é não saber o que conjugar, mas existem cada vez mais lojas com a possibilidade de tamanhos acima. Há outras lojas que vais se quiseres sentir tortura, porque se sabes que naquela loja não vais encontrar tamanhos acima, porque a própria loja não faz tamanhos acima, ir lá é só para te torturar, por isso não vale a pena. Começa a perceber quais são as lojas que têm respostas para ti, não é? É importante, porque se a gente só se foca no problema e não se foca nas soluções, vamos estar sempre a ver o lado mais negro, não é? Da situação. E não tem que ser assim. Então, o corpo bonito é o corpo magro. Será esta uma das heranças e crenças que tu recebeste? A estética imposta não é universal.
e é importante que tu sintas que, hum, foi algo que é vendável, foi uma imagem que foi muito facilmente aceite, começou ali, 2000, assim, se calhar, um pouquinho por aí, em que veio muito as calças descidas, mostrar muito o corpo, a roupa interior também, e uma magreza também um pouco exagerada, muito exagerada, não foi pouco, foi muito, e mexeu muito também com a adolescência, com anorexia, também não foi fácil. Pessoas em construção de uma identidade, esse tipo de influência acabou por condicionar também muito aquela ideia de estavam num corpo errado, não é? Tendo em conta aquilo que absorviam da publicidade e tudo mais. Mas eu quero que tu sintas e percebas que isto é algo que é mutável, vai mudando ao longo do tempo, as coisas já não são exatamente iguais, não é? Mas a indústria quer vender algo que seja facilmente consumido. E se eu te digo que tu tens algo errado e tu acreditas nisso, eu vou-te vender aquilo que eu quero que tu compres, porque tu estás a acreditar que tu precisas disto. E então, se eu crio uma necessidade, se a indústria cria uma necessidade, te faz sentir que então precisas disso, e eu vou falar aqui numa das indústrias que eh, se reflete muito hoje em dia, que está muito, muito, muito vincada, que tem influenciado se calhar este sentimento de inadequação, então é preciso que tu entendas qual é o teu papel aqui. Porque se tu vais em rebanho atrás daquilo que te vendem, só porque sim, sem questionares o teu porquê, o teu interior, então continuas a não ouvir-te e continuas a alimentar e a herdar estas crenças que não vêm só do passado, continuas a perpetuá-las em ti hoje em dia. Então é bom que comeces a quebrar também isso e perceber que se tu não és o motivo de estar também a alimentar isso e não ser só o exterior a alimentar isso. Então, a verdade, muitas mulheres crescem a associar valor, esta valorização, à magreza. Hoje, com o corpo diferente e mais maduro, sentem a culpa, a inadequação e até a vergonha por já não caber nesse ideal. E foi o que falámos. Uma coisa é um ideal, foi algo que foi a indústria que também nos colocou para ser facilmente vendável algo que eles queriam. E é sempre uma moeda de troca, é sempre com o objetivo de te sentir às vezes inadequada. E começa a olhar com olhos mais intencionais, ou seja, que não seja tão de, eu não queria dizer inocência, mas começas a perceber que quando estás a ser bombardeada com algum género de publicidade, a publicidade é feita para consumir e para atrair o maior número de consumidores nesse sentido. E se vai mexer aí em alguma dor que tu tenhas, que ainda te sentes essa fragilidade, a capacidade e a possibilidade de isso entrar em ti e convencer-te que tu é que estás mal, vai ser cada vez maior. Então, por isso é que é tão importante tu perceberes também quem tu és e a mulher que tu queres ser e mostrar. Olá, Rita, se quiseres entrar aqui para o YouTube, podes entrar e assim vais seguindo também aqui o texto e as imagens. Muito obrigada por estares aí. Então, qual é a realidade e um erro comum? Recusar, por exemplo, tirar fotos por sentir que está grande demais, ocupa demasiado aquela foto. E não é que ninguém te tenha dito, é que tu olhas e comparas com as outras pessoas que estão nessa mesma foto. E tu dizes para ti, ou tu pensas, ou às vezes nem verbalizas, só que está aí dentro a martelar aquilo que eu estou ali tão gorda, não é? Ao pé daquelas pessoas. Eu sou tão forte ao pé daquelas pessoas. E muitas vezes isso é mais uma estaca aí no teu peito. É mais um preguinho aí a magoar, é mais um espinho aí a magoar. E às vezes não é fácil sair daí, porque tu própria sabes que és assim, ou estás num momento em que não gostas do teu corpo. E às vezes não estou a falar de pessoas acima do peso, estou a falar de uma mera transformação que o corpo sofreu, às vezes com a pré-menopausa, menopausa, oscilação de medicação, mudança de medicação que fez oscilar o corpo, às vezes até inchar o corpo. Uma pessoa não se reconhece. Houve uma altura que eu tive uma reação alérgica, acordei
quando acordei de manhã, sentia-me estranha. Quando eu me via ao espelho, assustei-me. Eu tinha uma cara de lua. Eu dizia que eu tinha cara de lua, mas lua cheia, não é? Que estava com os olhos tão inchados, mal conseguia abrir e fiz uma reação alérgica. Não se percebeu muito bem o que é, mas eu, quando olhei para aquela imagem, eu disse: eu não, quem é esta pessoa que está aqui? Que não sou eu, não me reconheci naquela imagem. Acredito que muitas de nós não nos reconhecemos em algumas imagens, que às vezes é uma fase. Felizmente a mim foi uma fase, foram 3 dias, mas há pessoas que é um período mais longo. Tu tens de perceber o que é que está nas minhas mãos poder fazer e o que não está nas minhas mãos poder fazer. E às vezes aí o processo torna-se um pouquinho mais fácil se quando está nas nossas mãos, porque aí é uma decisão depois pessoal tua do procrastinar ou não em encontrar a solução do eu quero muito isto, mas não vou fazer por nada disso acontecer, vou desejar muito, muito, muito. É como nós na escola do ai, eu espero tirar uma boa nota e tal, tipo, na véspera do teste, e muitos não estudavam, quem mais rezava era quem não estudava, à espera do milagre, não é? E não pode ser, está dependente de nós, muitas vezes, podermos alterar determinadas coisas e, sobretudo, se forem hábitos. Depois, outra coisa que costuma acontecer nesta realidade, vestir sempre de preto ou com peças largas para tentar desaparecer, não é? Que ninguém me veja, vou esconder isto tudo. As peças soltas não são uma má escolha, porque também é importante sintas confortável. Aqui o desafio é ou o que depois o reverso da medalha deste largo é tu vestires peças demasiado largas, a tentar esconder demasiado o teu corpo, em que tapas o que queres esconder, não é? Aquilo que não queres evidenciar, mas depois também tapas o mais bonito que o teu corpo possa ter. Então começas a anular tudo. E não faz sentido. Há coisas que funcionam e outras que podes potencializar de outra maneira que não tem de ser pelo largo. E aqui é uma questão de ferramenta, foi uma das coisas que falei no workshop que fiz no início deste mês, sobre o biótipo, conheces o teu corpo e percebes o que é que funciona melhor, quais são os cortes, o tipo de tecidos, acessórios, pormenores que funcionam e vão valorizar o teu corpo, independentemente de qual é o teu corpo. Porque às vezes, o meu corpo é que é difícil. Não, há corpos difíceis, há pessoas que são muito largas de cima, perdem completamente o feminino, ficam com um ar muito masculino, é preciso equilibrar este corpo. Ou um corpo que não tem formas, é muito retangular, é preciso dar ali formas. E tu se calhar já tens formas, tens na tua zona abdominal um pouco mais do que aquilo que tu gostarias, porque por norma é onde as senhoras se queixam. Mas também há soluções para aí. Então, e tu tens outras coisas, porque provavelmente vais ter um bom peito, uma anquinha bonita, um rabinho bonito, portanto, daquilo que tu tiveres de bonito, vamos valorizar. Aquilo que não te favorecer tanto e te deixa um pouco desconfortável atualmente, aí sim, vamos então tirar dali o centro das atenções, o foco, porque o teu corpo não vai ficar diferente, mas visualmente vai. Então é importante isso. Acreditar que só depois de emagrecer é que mereces sentir-te bonita. Quando eu estiver magra é que eu vou comprar aquela peça que eu gosto. Quando eu estiver mais magra, eu vou comprar aquela cor que eu acho que me fica bem. Quando eu estiver mais magra, vou me vestir ali como aquela pessoa. Quando? E que tal vestir o corpo que tens hoje da melhor forma possível para começares a valorizar e a gostar da tua imagem? À medida que tu vais gostando da tua imagem, vais fazendo o processo para atingires aquela que tu queres. Agora, estás sempre à espera de uma imagem que não vem e nada é garantido que tu, quando chegares àquela imagem, é aquela imagem que vais desejar. Por isso é o processo é importante, porque se calhar nem precisas de lá chegar àquela imagem e tu já te vais sentir muito melhor e se calhar já nem queres chegar àquele ponto B que inicialmente tinhas projetado, porque estás a encontrar coisas muito bonitas ao longo do teu processo e que te valorizam se calhar ainda mais. E vais encontrar-te nesse caminho. E é importante uma pessoa encontrar-se nesse caminho. Há aqui um sabotador invisível, e quando eu te falei no início aqui deste direto, de uma indústria que faz muito parecer que nos falta algo, é a indústria da estética, da operação, não é? Aqui estética e de alterações também no corpo. Há muitas vezes invasivos e às vezes irreversíveis depois.
A ideia é que o corpo é um projeto inacabado e por isso nunca digno o suficiente para se mostrar, tipo, eu ainda não estou bem, ainda não estou bem. Nós vemos às vezes mulheres mais conhecidas, por isso é que chega até nós este conhecimento, mas vemos pessoas, mulheres sobretudo, mas também acontece em homens, cuja pressão é tão grande, sobretudo estar atrás de uma televisão, de uma tela, de um cinema, é complicado, é um desafio maior. Quem dá a cara torna-se maior. Mas quantas vezes nós não vemos mulheres que até considerávamos bonitas, o que é que ela sentiu para ter que mexer alguma coisa? E depois é um processo de estar sempre inacabado, nunca está bem, nunca está bem, nunca está bem, que acabam completamente desformadas, completamente já não têm nada quase de original no sentido das suas características que a tornavam se calhar tão bonita e acabam por se perder numa identidade que eu acho que elas, no fundo, depois nem sabem bem o que é que são, porque estão incessantemente à procura de algo que preencha, muitas vezes, o vazio, uma necessidade que foi-lhes colocada na cabeça deste projeto inacabado, ou seja, que nós nunca estamos bem. Faças o que fizeres, nunca estás bem. Então isto é complicado e para mim eu acho que é o desafio maior. Se eu concordo com a estética e as alterações, concordo perfeitamente quando as pessoas não se sentem bem. Mas é importante as pessoas perceberem, estarem bem, não fazerem isto num momento de depressão ou num momento muito frágil. Porque quando uma pessoa toma decisões sobre uma fragilidade grande, a clareza não é a mesma. E então é para tapar um buraco, então vai lá estar sempre esse buraco. Agora, se eu estou bem e conscientemente digo, não, olha, eu quero realmente fazer isto, por isto, por isto, por isto, e eu percebo bem e estou ciente de todas as coisas, e é com uma intenção diferente. Não sei se me estou a fazer entender, mas quando há uma clareza diferente de nós mesmas, há situações estéticas que eu acho que ficam espetaculares. E ainda bem que há. Se a gente não se sente bem naquele corpo, ainda bem que há. Agora, perder-te na tua própria identidade é muito complicado. Então é bom que também sintas o que é que queres fazer, como queres fazer e se queres fazer coisas tão invasivas que possam não haver depois o voltar atrás. Então, solução que possas ter aqui, espero ajudar também a trazer aqui algumas soluções. Substituir o foco do peso, não é? Se estiveres acima do peso, pelo foco visual e estratégico. Ou seja, o que é que eu posso potencializar na minha imagem, o que é que eu quero que a minha imagem comunique, e não te esqueças que a imagem não é só a roupa, é um todo, é um geral. É a forma como tu falas, gesticulas, sorris, vestes, calças, os teus acessórios, podes ter algo, uma identidade tua muito própria da tua marca, pode ser um brinco diferente, sejas a pessoa conhecida por ter um brinco diferente um do outro, pode ser por causa do acessório que tu usas no cabelo, pode ser porque usas só sapatos de uma mesma cor, por exemplo, pode ser algo que te seja uma característica muito tua e isso dá também uma identidade, dá-te um selo da tua autenticidade quase, algo teu, algo único. Aprender a usar proporções, tecidos e cortes que harmonizam a tua imagem. E isto é autoconhecimento, é conheceres realmente o teu corpo e a tua identidade e a tua imagem e a tua personalidade, sem depender de uma balança. Porque se tu estás refém sempre destes elementos, acabam por nunca estares leve e livre o suficiente e nunca te sentires com essa paz de fazer escolhas sem estar com aquela pressão da balança ou do que quer que seja, da fita métrica, da etiqueta, do número. Olha que houve uma senhora que foi vestir, quando eu trabalhava numa loja, numa boutique no shopping, numa loja de cerimónia, houve uma senhora que uma altura estava a experimentar os vestidos compridos e dependendo da marca, aquela acho que era espanhola, dependendo da marca, os tamanhos, a escala de tamanhos são diferentes e a espanhola veste mais pequeno do que a nacional. Ou seja, um 40 espanhol corresponde a um 38, por exemplo, o nacional. Naquele caso, naquela marca de vestidos compridos era assim, mais ou menos. Era às vezes, dois tamanhos de diferença. Ou seja, uma pessoa vestia um tamanho maior em Espanha, quando em Portugal vestia mais pequeno.
E eu lembro que uma senhora gostou muito de um vestido e lembro perfeitamente qual era o vestido. Era branco, o fundo branco, com estampado de flores, assim, muito abstratas, coloridas, mas muito tropical, assim, muito colorido. Eu lembro que eu trouxe o vestido, trouxe vários vestidos e a senhora adorou aquilo. Quando ela estava a vestir, estava mesmo com coisa de: "É este que eu vou levar, vou comprar", já estava assim de parte, pronto para pendurar no porta-fato para levar. E quando eu estou a fechar o vestido, ela vê que o tamanho dizia, acho que era 44. E a senhora disse: "Desculpe, o tamanho do vestido é 44". Eu: "É, mas não é nacional, as escalas são diferentes. Eu não vou levar". Eu sou incapaz de dizer que eu estou vestindo um tamanho 44. Ou seja, a pessoa deixou de levar uma peça bonita, que lhe ficava extraordinariamente bem. Não sei se acabou por levar outra, agora não me lembro. Acho que ela ficou meio, acho que não soube logo decidir, porque ela gostou tanto daquele, que eu acho que ela acabou por levar, mas no outro dia. Mas não quis levar aquele que gostava, que lhe ficava muito bem, ficava mesmo muito bonita, e não entendo porquê. Refém de uma etiqueta. Ela sabe que o corpo dela não era aquele tamanho. E se fosse, estava tudo bem, ninguém ia ver a etiqueta nem o tamanho daquilo. Mas estão a ver como nós somos reféns destas crenças que fomos alimentando. Eu não posso vestir esse tamanho. Eu não admito estar com um tamanho desses. Então temos também ver as nossas intransigências que muitas vezes somos nós próprios a colocar nelas, ou seja, nós é que, lá está, temos a chave para abrir a nossa prisãozinha, não é? A nossa redoma, a nossa gaiola, e ficamos com ela na mão e não saímos daquela realidade que conhecemos. Libertar-se de ideias que a autoestima só vem depois do corpo mudar. Eu agora não estou bem, não é? Mas eu sei que depois eu vou gostar mais de mim quando eu tiver aquilo que não tenho agora. É um espetáculo. Nós, quando não temos as coisas, é tipo aquelas pessoas que querem muito uma piscina, depois têm a piscina, fazem a piscina, investem numa piscina e usam a piscina uma vez por ano. Ou então não usam. Ou então querem muito uma mota, compram a moto e fica por usar na garagem. Ou seja, nós ambicionamos tanto uma coisa, parece é quando eu tiver aquilo é que vai ser. E depois nós até temos, e afinal já não tem o mesmo sabor. Afinal, não é? Então começa a perceber se não estás a fazer isto. E tens de começar a tua autoestima começa hoje. O amor por ti começa desde sempre. O resto vem por acréscimo. Porquê? Porque quando tu estás bem, também vais ver e vai ser mais fácil para ti arranjar soluções. A autoestima começa quando te vestes com respeito pelo corpo que tens hoje. É importante que tu percebas isso. O ponto 2, roupa bonita, não é para mim. E essas coisas não existem. Isto. E eu espero que já tenhas entendido que não é bem assim. O teu corpo não é o problema, a referência que te deram disto. Olha, tipo esta senhora da etiqueta, te deram é que sim, é que é o problema. Ou seja, aquilo que tu. Porque o estares a dizer isso é porque estás-te a comparar. Qual é a comparação que estás a fazer? Se é com pessoas muito mais magras, claro que vais sentir o teu corpo é diferente e muito maior. Mas também há pessoas, se calhar, com corpos muito maiores que o teu. Eu sei que não queres isso, mas muitas vezes estamos em modo de comparação. E comparação é anular-te. É sentir sempre que tu tens de comparar com alguém para perceber que lugar ocupas. Eu acredito que não seja isso que tu queres. A realidade. Essas mulheres aprenderam a vestir-se com base na funcionalidade. No não chamar a atenção, no ser discretas, ou no que os outros esperam delas, deixa-me fazer assim, deixa-me vestir assim. Então no trabalho, dependendo do trabalho, o morderem por trás, olha ela só quer dar nas vistas. Então nós, para cabermos e não sermos às vezes motivo de conversa, e às vezes nem se é, mas a insegurança também traz isso. Mas determinadas coisas nós também vamos tendo alguns medos e estes medos, muitos destes medos, sim, vêm às vezes de comentários que fomos ouvindo, às vezes nem têm a ver connosco. Eu tive uma aluna, que nem era com ela, alguns dos comentários que ela descobriu que eram os sabotadores dela, foi de ela ouvir comentar sobre outras, e então ela diz: "Eu não vou fazer isto, mesmo que tivesse vontade, porque se eu sei que são criticadas,
eu depois vou-me pôr naquele lugar e vou ser criticada também. Então isso retrai, faz retrair. Associa estilo e ousadia a um corpo que já não tem. Estas mulheres fazem um pouco isso. Ou a idade que já passou. Pronto. E então é importante tu perceberes que qual é a tua atitude perante a realidade que está a acontecer. E perceberes que o estilo, identidade é tua. Tu deves trabalhar. Podes olhar à tua volta, claro, podes ir buscar inspiração, podes ir buscar aquele foco motivador, mas rotulares a tua vida com isso, com algo que não é teu e nunca traz ao de cima nada teu, aí é complicado. Ou então olhares sempre para o passado, para aquilo que foste e teres pena. E nunca estás a viver o teu presente. Estás sempre a olhar para trás com pena do passado que foi, e quando tu olhas para trás com pena do passado que foi e não vives o presente, amanhã, que é o futuro, vais olhar para o dia de hoje e olhas para trás da possibilidade que tinhas hoje e que não fizeste. Porque estás sempre a olhar. E o hoje vai ser o passado amanhã. E o futuro vai ser o amanhã. É já o amanhã. O hoje de hoje, não é? Agora a redundância aqui, mas aquilo onde nós estamos hoje era o teu futuro de ontem, de anteontem, de há um mês atrás. O dia de hoje já foi o futuro. Então estamos a desconectar-nos sempre de uma realidade, do presente, do hoje. Vive o hoje. O que é que esperas hoje? E se não houvesse amanhã? Começa hoje. Começa a olhar para ti com olhos de ver. Então, erros comuns, dizer isto não é para mim antes mesmo de experimentar, e depois isto aconteceu comigo. Houve uma altura, é assim, há coisas que eu experimentava, não é? Já fui experimentando e não gostava de ver, e há coisas que eu continuo a não gostar de ver em mim, corsários, essas coisas eu não me identifico mesmo. Não quer dizer que eu, passado uns tempos, não experimento novamente. Porquê? Porque eu posso estar em mudança e construção da minha identidade. Ou seja, há momentos da minha vida que eu vou estando em mudança que pode fazer sentido para mim. Mas é uma daquelas coisas que não tem feito sentido de vez em quando eu vou experimentando ou quando vêm as tendências nesse sentido. E houve uma das coisas que eu não me identificava também, e já comentei aqui num direto, era efeito estampagem, assim, aqueles prints de animais, tipo tigre, é mais a tigresa, mas também a zebra, a leopardo, assim, algumas, algumas manchas na roupa, não é? Nos textos que são motivos de animais. Eu nunca fui muito isso, sou mais de liso, alguns estampados, estampados mais para o abstrato, mas não sou assim muito dessas coisas, não me identifica, é a minha personalidade. Mas uma altura ofereceram, mas foi no aniversário, não sei se dos 40 anos, se dos 39, olha, agora não quero dizer uma mentira, mas pronto. Não foi assim há muito tempo, ofereceram-me um topzinho assim com esse padrão. Eu quando vi, o meu cérebro, o que é que disse? O meu cérebro disse logo assim: "Bom, quando puderes vais trocar". E pensei: "Estes tops do CPG, troco por outra cor". Mas obriguei-me a fazer isto. Isto que eu estou a dizer, muitas das coisas que eu estou aqui a dizer são coisas com as quais eu já passei e tive de me obrigar a fazer, porque falar é fácil, mas fazer às vezes é complicado. E eu disse assim: "Não, Sofia", quando eu cheguei a casa e já no dia a seguir, eu disse assim: "Não, antes de trocar vou experimentar". E realmente eu já não experimentava há anos, 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 uma roupa com esse tipo de estampagem. Quando eu vi no espelho eu disse: "Olha, até não desgosto". E não o troquei. Entendem? Às vezes nós habituamos a ter experimentado uma vez numa altura da nossa vida que aquilo não fazia sentido, não tenho mais desse nada relacionado com esse tipo de estampado, mas uso de vez em quando, ainda há pouco tempo usei. E para dizer que habituamos no piloto automático, no dia a dia, da rotina, a dizer e a debitar coisas para nós mesmas. Eu não gosto, eu não uso, eu não gosto porque não fica bem, não é para mim, e não experimentamos. E às vezes, em determinados momentos, sobretudo em momentos que tu sentes que estás em fase de mudança,
de te quereres posicionar. Eu não estou a dizer só em fase de mudança de corpo, mas em mudança também a nível profissional, por exemplo, a nível pessoal, alterações na tua vida, muitas vezes muito boas, porque às vezes é aí que ainda queremos ousar mais e experimentar coisas novas. Agarra-te a isso, vai para dentro de um provador, experimenta coisas que tu dirias que nunca irias vestir, porque podes ter umas agradáveis e boas surpresas. Por isso, toca aí a deixar de não experimentar, porque isto não é para mim. Porque às vezes é. Achar que estás velha demais para vestir-te com criatividade ou feminilidade, ou seja, não, com esta idade, que é que isto vai aparecer? O que é que os outros vão pensar isto? O peso da opinião dos outros, muitas vezes aqui. Não, eu vou continuar como estou. Então vão querer vão dizer o quê? Que eu quero chamar a atenção? É com esta idade ainda vou ser gozada, não é? Há este erro também, às vezes sabotador, comprar sempre as mesmas peças neutras por segurança, porque assim, ai, é sempre fácil, fica bem com tudo, e depois não têm gosto nenhum, não têm alma, não têm essência, não têm vida, não trazem energia, porque as cores são energia, têm simbolismo, mexem connosco, mesmo sem saber. Então isso não é por acaso que às vezes sentimos bem com determinadas cores, com outras não. Quando estamos tristes, por norma, não gostamos de usar cores muito alegres. Porquê? Porque vibram connosco de uma forma diferente, com uma intensidade diferente, e nós queremos isolamento, queremos discrição, queremos que não nos chateiem. Isso reflete-se também na nossa roupa. Quando estamos cheias de energia, com muita coisa boa a acontecer, queremos brilho, queremos mais decote, queremos um pormenor de uma rendinha, queremos algo mais glamouroso, mais chamativo, mais divertido, por exemplo, com uma cor mais viva. E se eu tenho tudo igual, tudo muito parecido, eu abro o armário, parece que é tudo a mesma coisa. E às vezes a gente sente assim, parece que eu não tenho nada novo, tenho tanta roupa, mas parece que não há nenhuma que eu gosto. Porquê? Porque às vezes também é aqui que está a falha, é que tu olhas, parece tudo igual. Depois parece que andas sempre com a mesma roupa e não é. Mas são tão parecidas que acabas por estar neste campo do neutro e sem nada que puxe ao de cima a tua essência. Então, um sabotador invisível que aqui isto pode esconder. A crença que o estilo tem prazo de validade, o que é o privilégio só para algumas mulheres, não é? O estilo é para as jovens. Estilo, eu já falei daqui num direto, portanto, podes ir lá ver atrás. Que estilo é só quem nasce com ele. Há pessoas que já nascem com isso do estilo. É mesmo, é mesmo. Eu vou-te mostrar aqui uma mulher que eu também partilhei sobre ela, que não tem a ver com o estilo, tem a ver com a identidade. Olha, há aqui uma delas que é a Joana Vasconcelos. A Joana Vasconcelos é uma pessoa que tem um corpinho bastante grande, muito volumoso, e ela poderá até achar que poderia estar mais magra. Mas neste momento penso que não é uma prioridade dela, senão ela teria já feito isso. Quando ela sentir que quer e se quiser, ela pode alterar o peso, mas neste momento não. Mas o que é que ela faz? Acha que ela esconde o corpo completamente excêntrica, mostra a personalidade dela. Portanto, solução: redescobrir o teu estilo pessoal a partir da tua essência atual, de quem tu sentes que tu és hoje como mulher. Tu não és a mesma quando tinhas 20 anos, provavelmente nem pensas da mesma maneira. Porquê? Foste tendo outras coisas ao longo da vida que te foram eh, moldando a tua forma de ser, de estar perante determinadas situações. Portanto, tu não és exatamente a mesma pessoa. Ainda bem, não é? Foste evoluindo. Olha, se ficasses lá atrás, vais evoluindo. Isso é que traz também o conhecimento sobre ti própria. Então começa a perceber quem és tu atualmente para então o estilo estar de acordo e vestir e representar quem tu realmente és. Trabalhar a imagem como uma forma de expressão de identidade, não como tentativa de aprovação externa, porque se tu continuas sempre a pensar no que é que os outros vão achar, não fazes nada, porque nunca vais agradar a gregos nem a troianos. E se tu tiveres, como eu, aqui deste lado, seres empreendedora, estares atrás de uma câmara, então vamos estar mesmo a dar o corpo às balas. Pronto, basicamente é isso. E tu podes estar a olhar para mim e estás a tecer, se calhar, comentários de se eu fosse a Sofia, não estava assim. Olha, se eu fosse a Sofia, estava com outro cabelo. Olha, se eu fosse a Sofia, estava de outra maneira. Se eu fosse a Sofia, fazia assim.
Ou começava já aqui a pintar os brancos que estão aqui a aparecer. Se eu fosse a Sofia, pintava as unhas de vermelho. Se eu fosse a Sofia, mudava aqui o cenário atrás. Se eu fosse a Sofia, punha outro tipo de pele. Entendes? Nós nunca vamos estar a 100%. Agora, eu gosto de estar no espelho. Gosto. Eu identifico-me com a imagem que tenho. Identifico. Se amanhã me vou identificar, não sei. Amanhã, se calhar, já me apetece pintar as unhas de vermelho. Neste momento, para mim, não. Amanhã pode-me apetecer pintar o cabelo de outra cor. Está tudo bem. Vou-me encontrando num estilo que para mim vai fazendo sentido. Eu vou moldando a minha imagem de forma a transmitir algo a ti, mas também a representar-me a mim quando eu vejo ao espelho. Criar um guarda-roupa que te acompanhe, a tua maturidade e quem tu és. Não um guarda-roupa que te nega ou anule, que era o que estava a falar ainda há pouco. Se eu tenho um armário que não me representa, quem compra as peças? É alguém por ti? Não, és tu. Então está nas tuas mãos decidir. É que, é que o investimento é igual, muitas vezes. O teu tempo é igual. Às vezes o desgaste psicológico é maior, porque estás ali a comprar coisas que às vezes nem te identificas só porque sim. Necessidade, sendo tu dona do teu gosto, da tua escolha, da tua carteira, tu vais às compras, vais comprar uma peça de roupa e essa peça de roupa não, não tem nada a ver contigo. Qual é o motivo disso? Qual é o que é que tu tiras daqui? O que é que tu concluís? Não é? Porque é que eu continuo a comprar coisas que não fazem sentido para mim se sou eu própria que as compro e depois não gosto. É por impulso. Então vamos trabalhar o porquê desse impulso. É porque eu não sei o que é que fica bem no corpo. Então há ferramentas e pessoas como eu também te podem ajudar. Não, eu até tenho peças bonitas, tenho bom gosto de filme, mas há qualquer coisa que eu sinto que não está ali bem. Se calhar então é a tua identidade. É tu própria começares a perceber aquilo que tu queres realmente transmitir cá para fora. Nada tem a ver com o teu corpo, nada tem a ver com o teu gosto, mas tem a ver com algo muito mais profundo aí. Então aí sim, deves-te vestir aquilo que representa. Ponto 3 e último ponto. A minha imagem não é assim tão importante. Isto é uma coisa supérflua, há outras coisas, há prioridades, há outras prioridades. Quem subestima a própria imagem, e eu espero que nesta fase já tenhas entendido que a tua imagem não é algo que é supérfluo e que não deve ser importante teres em conta. E quem anula isto apaga parte da sua presença. Vais-te anulando, vais desaparecendo, a tua presença como um impacto de alguém parar, escutar-te, não é? A capacidade que tu tens também, porque quando tu estás confiante na tua imagem, tu também falas com uma confiança diferente. Então isso tudo vai contagiar, muitas vezes o trabalho, vai o negócio, por exemplo, quem está à tua volta, até as pessoas, os teus filhos, a tua família, até influencias também, se calhar como um orgulho, não é? Ou como um exemplo, quem está a seguir os teus passos, não para te imitar, mas para dizer: "Fogo, espetacular, espetacular". E isso é o mais importante, é tu sentires que tens voz, é a tua voz. Bem-vinda, Elsa. Então, a realidade é um erro comum que esta mulher muitas vezes comete. Ainda acredita que é fútil preocupar-se com a aparência, mas no fundo sente-se invisível, pouco desejada. Há aquelas coisas que a gente não diz a ninguém, mas algumas mulheres vão partilhando comigo em privado, não é? Mas às vezes, até quando vão para a cama, na sua relação mais íntima, já se sentem deslocadas, sentem tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? E não que não gostem da pessoa que têm ao lado, mas elas estão tão incomodadas com o seu próprio corpo, e às vezes o corpo não tem nada de mais, mas para elas tem. Eu não vou dizer que está errado aquilo que elas pensam, porque a história e a dor daquelas pessoas é delas. Aquilo que tu sentes é teu. Outra pessoa pode não compreender, mas é tua dor, é tua história. Então, eu acredito que não há ninguém que não queira sentir-se bonita, sentir-se escutada, valorizada, autêntica, feliz. Eu acho que não há ninguém que não queira isto.
Mas o que é certo é que muitas sentem isto. E sobretudo também no meio profissional. Então eu acredito que se tu começares a pensar que pensares em ti, valorizares-te, trazeres alguma mudança, tu sintas que há necessidade disso, eu acho que tu vais sentir logo muitas mudanças à tua volta, na tua vida pessoal, familiar e profissional. E às vezes só começa com um pequeno passo, com uma pequena mudança, um pequeno trazeres ao de cima, permitires-te trazer ao de cima. Por exemplo, começa com um acessório, começa com um apontamento de uma cor que tu dirias assim: "Eu aquela cor nunca". E depois vais experimentar, ouviste aquilo, vais dizer: "Não, vou experimentar", tira aquilo do: "Ah, isto não é para mim, de certeza". Não, vais experimentar, ninguém está a ver, vais lá para um provadorzinho e experimentas. Quanto muito riste, como eu, tipo: "Ih, que horror, não gosto mesmo". Ou então ficas com aquele ar de como eu, quando experimentei aquilo que me ofereceram, a dizer: "Olha, que engraçado, se não me oferecessem eu acho que não ia experimentar, assim ofereceram-me, experimentei e até gostei". Porquê? Porque andamos muito num registro igual, habituamo-nos, é rotina, o nosso cérebro gosta de piloto automático, para não cansar. Então ele não quer aprender uma coisa nova, porque tu estás a destabilizar tudo quando decides mudar, então tem de reaprender. E é este reaprender que tu tens de lutar contra isso. Aquilo que tu chamas de procrastinar, que estamos a empurrar, metes as culpas de quando eu tiver no futuro aquilo. Isso é muito bonito, para empurrar com a barriga. É começar hoje. Ok? É começar hoje. Erros comuns. Colocar sempre em último lugar. Por norma, estas mulheres é, se for com mais clientes que eu recebia lá na loja, é compram para o marido, compram para os filhos, compram para a casa e depois dizem: "Epá, já estou cansada, depois eu venho aqui no outro dia e compro para mim". Prioridade é espetacular, são pessoas que se doam imenso, doar, atenção, e são genuinamente espetaculares, são mulheres de coração enorme, mas são mulheres que se vão anulando, que a última pessoa a elas a pensar é elas para elas. E depois mais ninguém faz, porque ela faz de mãe, de mulher, de esposa, de profissional, de empreendedora, faz tudo. Veste todos os papéis, mas não veste o seu, não é? Achar que o que veste não importa desde que seja adequado, desde que fique bem, está tudo bem. E pronto, é assim. Sem sal, sem sabor. É uma roupinha, fica bem. Nem é carne nem é peixe, não é? É assim simples. Pronto. E está tudo bem. Pronto. Desde que não esteja mal, está tudo bem. É isso mesmo que tu queres. Não se sentir representada quando se vê no espelho ou em fotos. É olhar e dizer: fico sempre mal nas fotos". Eu já sei, eu não gosto de tirar fotos porque eu sei que fico sempre mal. Será? Porquê que achas que ficas sempre mal nas fotos? Será que ficas sempre mal nas fotos? O que é que tu estás a ver que outros não estão a ver? Ou o que é que tu não estás a ver que os outros veem? Às vezes são estes indícios que nos dão, estão sempre ali à nossa frente e a gente não está a ouvir nem a ver com olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Então, o sabotador invisível, a crença que cuidar da imagem é vaidade, quando na verdade é autocuidado estético. Eu já trouxe aqui perdão, a mãe do Cristiano Ronaldo, a Dona Dolores. Claro que existe uma imagem trabalhada para ela, mas a evolução desta mulher é incrível, incrível. E estou a falar de uma pessoa que apenas adequou o tom do cabelo, adequou o corte do cabelo, adequou os tons que usa, o corte das peças que usam e acham que ela não se sente bonita. Ela mudou a pessoa que é? Não. Ela tem vergonha da pessoa que era? Não. Isto é ser autêntico, é assumir que vamos evoluindo. Agora, que eu acredito que ela se goste de ver ao espelho, gosta. Porquê? Porque houve mudança. Houve um trazer ao de cima, um brilho, uma mulher mais bonita que estava escondida atrás de uma mulher apagada. E às vezes é isso que está a acontecer, possa estar a acontecer contigo. Tu estás aí. É preciso é trazer e permitir trazer ao de cima uma mulher que ainda está por trabalhar. E às vezes são pequenas coisas, não é preciso muito, não é preciso.
uma transformação assim grande mais, mas pequenas coisas fazem toda a diferença. Solução: ressignificar a imagem como comunicação silenciosa. O que o teu visual diz, sem precisares de falar. Já te aconteceu estares, por exemplo, num local, numa festa, num jantar com amigos, chegar alguém, às vezes nem é à tua mesa, mas vês passar alguém que tu digas: "Fogo", faz-te assim, faz-te virar a cabeça e apreciar. Mas apreciar não é como crítica, é apreciar tipo: "Ai, uau, que presença". E vocês não falaram, tu não conheces aquela pessoa de lado nenhum, mas tem presença. Comunicou alguma coisa e mexeu contigo alguma coisa. E, mexeu, tipo, que eu gostava de ser como ela, não é? Aquela coisa de uau, não é? Há ali qualquer coisa que tu valorizas, que gostavas e sentes que não sentes em ti aquilo que estás a ver. Mas se tu sentes nela isso, é porque tu também te identificas com aquilo. A gente não olha porque ou não se identifica ou se identifica, não é? Porque é mais ou menos. Houve ali qualquer coisa que mexeu, houve ali um gatilho que despertou. E então nós comunicamos muitas vezes sem abrir a boca. Nós impactamos, às vezes só por ver a atitude de alguém e o gesto de alguém. Usar a imagem como ponto de conexão, autoestima e presença, principalmente para quem empreende, às vezes também aqui no online, mas offline também, ou quem se expõe também aqui nas redes sociais. Porque aqui nós chegamos, e às vezes é esse o receio, não sabemos onde é que chegamos, ou quem nos vai ver, ou quem nos vai assistir. Isso pode bloquear. Portanto, é importante tu criares uma ponte para que aquilo que tu transmitas aqui consiga passar aí desse lado. Eu quem me vir na rua, se tu cruzares comigo ali em Leiria, na cidade, e se por acaso nos cruzarmos, ou se fores-me visitar ao ateliê, eu quero que tu vejas, e tu estando comigo digas assim: "Não, é a Sofia, olha, aquilo que ela mostra nas redes sociais, ela é igual aqui". E sim, é claro que se eu for para uma festa em que haja ali um critério em que se vai ali um pouquinho mais arranjada, vou mais arranjada, mas não deixo de ser eu. Cada momento é o seu momento, cada motivo nós também temos de ter uma lógica, mas eu não estou aqui a mostrar algo que não seja no meu dia a dia. Reconhecer que a imagem não tem a ver com beleza padrão, mas com coerência e mensagem pessoal. Isto é um pouco de tudo aquilo que eu já fui falando aqui. É a tua imagem, é a tua identidade. Tu tens uma impressão digital, é tua, portanto, a tua imagem também é tua e pode ser algo único e diferenciador teu. E tudo comunica. E não é só a imagem. Eu trouxe estes 2 exemplos que também já tinha trazido aqui. Por exemplo, a Carolina Herrera, estamos a falar de pessoas, uma com mais de 80 anos e outra que ultrapassou os 100 anos. Reparem nestas mulheres, uma muito discreta, que até diz que as mulheres devem usar cabelo curto. Na ideia dela, o que ela acredita é que as mulheres ficam mais bonitas quando mais velhas são, o cabelo mais curto, o comprido não funciona tão bem. É a opinião dela. Mas ela veste a opinião que tem. Ela não diz uma coisa e faz outra. A Carolina Herrera tem uma opinião e ela veste-se com aquilo em que acredita. E é uma mulher muito discreta, mas muito feminina. E temos aqui a Iris Apfel, completamente disruptiva, uma mulher que brinca com tudo e mais alguma coisa de cor, acessórios, é gigantesca aqui esta mulher, é difícil de ficar-se indiferente, mas eu olho para ela e vejo uma serenidade e alguém que passou pela vida e soube viver intensamente o presente, o momento da vida. E o marido também era alguém muito parecido com ela, portanto casavam bem os 2. Mas a Iris é uma pessoa que não tem nada a ver com a Carolina, no sentido discreta, mas é a maneira de ser dela. É o brincar com a imagem, o brincar com os acessórios e com as coisas que ela gostava, mas com intenção. Isto era tudo pensado, não foi que não é uma misturada assim que pode aparecer ao calhas, mas não é. É intencional. Mas, sobretudo, reflete a identidade dela. Eu olho para ela, eu sei dizer, sei comparar como é mais discreta e outra não. É fácil de eu perceber, as pessoas comunicam. E o que é que tu queres comunicar? A tua imagem não precisa de continuar a ser o eco daquilo que a tua mãe dizia ou que um familiar te dizia
ou que um colega te dizia, ou um professor te dizia, ou até aquela publicidade que se calhar leste e ficou aí na tua memória, ou qualquer coisa que tenha impactado, não é? Tu já não és essa mulher. Provavelmente quando ouviu isso, quando leu isso, tu ouviste isso ou leste num determinado momento. E hoje, já passou se calhar tantos anos, e hoje? Continuas a ir buscar essa gaveta, essa pessoa, tu já não és, tu estás a viver o hoje e tentas caber e reduziste-te à àquele àquilo que foi dito, àquele momento. Isso não é bom para ti. Tu estás-te a anular, tu próprio estás a voltar ali àquele momento em que vincou e deixou aquela marca em ti. Hoje a tua imagem pode nascer de ti, está nas tuas mãos sempre. A tua história, da tua essência, da tua visão do futuro, daquilo que tu queres mostrar, daquilo que tu queres comunicar, como estas duas mulheres anteriores, não é? Até, por exemplo, a Joana, a imagem que eu partilhei aqui da Joana Vasconcelos. O que é que a Joana transmite? Eu olho para ela e digo, é uma artista visual, não há sombra de dúvidas que não seja. Sem falar, era isso que eu diria. Ou alguém do cinema, mas artista plástica era logo se calhar aquilo que vinha à ideia. E ela veste também aquilo, a arte dela. E se ainda não sabes por onde começar, talvez seja o momento certo para olhar para ti com outros olhos. O parares e dizer: espera lá, o que é que eu estou a fazer? Se calhar é esse o momento, é mesmo esse o momento. E sentis que é esse o momento, e sentis que seria interessante começar aqui a alterar alguma coisa, tenho um convite para te fazer. Entra no desafio de 21 dias. Várias mulheres já fizeram este desafio. É um desafio que mexe com muita coisa. Por norma, quem entra neste desafio pensa que vai só para umas coisinhas assim mais ligeiras, mas vais abraçar um leque muito grande, desde sabotadores, desde o dizer não, desde o perceberes um pouco a tua personalidade, vais fazer ali alguns testezinhos da tua personalidade, perceberes também as cores, como funciona isto do mundo da cor. Vais passar aqui por vários pontos que vão ser importantes também para começares aí a fazer estas pequenas mudanças. Portanto, se fizer sentido para ti, tens aqui o QR Code. Quem estiver aqui a ver, pode ir ao link da bio, por exemplo, e carregando lá no link vai ter acesso lá ao desafio de 21 dias, ou então podes mandar mensagem privada e eu mando aqui este challenge, não é? Este desafio de arregaçar as tuas mangas e começares com um propósito, começares a valorizar quem tu és para tornares na mulher que tu queres ver ao espelho e despertar esta confiança. E não estejas à espera do amanhã, à espera que as coisas venham, que a autoestima cresça e venha, porque o passo é hoje para alimentares isso. E então é importante ter essa noção que ninguém o pode fazer por ti. Então, se fizer também sentido para ti, terei muito gosto em ler o teu comentário aqui a este direto. Partilha comigo nas redes sociais ou também aqui no YouTube. Deixa um comentário para que outra pessoa, quando ler esse comentário, fique com vontade também de ver aqui este direto e perceber o que é que pode, quais são as soluções que estão ao alcance dela, ou então perceber se tem assim algum destes desafios ou sabotadores invisíveis ainda aqui a marcar esta vida. Olá, Sandra, vou tirar aqui. Bem-vinda, bem-vinda. É bom quando faz sentido, é muito bom, porque às vezes, em algum destes pontos, eu já tive em alguns destes pontos, por isso é que eu também partilho, não falo por não saber e não ter sentido também este processo. Mas eu tive que fazer um processo, e o meu processo, sobretudo, foi de autoconhecimento, não foi tanto sobre o corpo, porque, pronto, na área da moda eu também lido com isso muito, não é? Ou seja, com o formato do corpo, perceber a minha evolução física, mas foi sobretudo a nível mental, de evolução de eu como pessoa, e fui tendo alguns desafios ao longo do meu processo até hoje, porque alguns foi mesmo de eu perceber eu como pessoa, eu como mulher, eu como o que é que eu queria também ser e como é que eu queria estar. E depois também tive outro marco, que foi aqui com a Sofia Coelho Designer, eu como empreendedora, lançando a minha marca, como é que eu também queria
começar a aparecer e a posicionar, mas também a querer fazer sentido para mim, porque todo este processo deve fazer sempre sentido para nós, mesmo aquele que é feito de forma estratégica. E então é importante nós percebermos isto, percebermos que o que é que eu sou e como é que eu posso estrategicamente e com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, usar a meu favor para potencializar isso tudo. E então está sempre nas nossas mãos, já sabem, e digo isto muitas vezes. Então, ficamos por aqui. Para a semana, em princípio, não haverá conversas do Bunny, porque vou estar a correr, a fazer uma preparação para um convite que me foi feito. Vou viajar até quase ao Porto para partilhar com Portugal o projeto que foi feito das Church com Alma, e então eu vou falar depois dele mais aqui, mais perto, ainda estamos aqui a agilizar a logística toda, mas segunda-feira não vai ser possível. Porquê? Porque também vou cortar aqui o cabelo, vou fazer aqui uma mudança de visual e será tudo na segunda-feira. Por isso, vamos nos vendo por aqui. Vou partilhando também aqui convosco em bastidores o que vai acontecendo ao longo deste processo e espero sempre ter-te aí desse lado para juntas fazermos também esta caminhada, seja eu ao teu lado, sejas tu também ao meu lado. Portanto, isto é a reciprocidade. Um beijinho enorme, já sabes, comenta, deixa o teu comentário, partilha. Se fizer sentido para ti entrar neste desafio, começares a aprofundar um pouco aquele primeiro passo em jeito de mais descontraído, mais leve, que por isso é que é um desafiozinho de 21 dias, mas se fizer sentido para ti começar a olhar com outros olhos e começar a abanar essa estrutura, porque às vezes é aí que vem a dor, é quando nós abanamos os alicerces que já estavam ali tão sólidos, mesmo que estivessem mal posicionados, que não era aquilo que devia estar ali, que são os sabotadores, eles estão ali a dar aquela falsa estrutura à que tu te habituaste. E precisamos dar com uma marreta nisso tudo, portanto, às vezes é preciso essa coragem, tu basta, e é agora que eu vou dar cabo disto. Porquê? Para renovares, para cresceres como mulher, como pessoa aí muito mais a fundo. Já sabes que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda, e já sabes que a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. Por isso, continuo a dizer, está sempre nas nossas mãos, felizmente ainda está nas nossas mãos, poder alterar hábitos, alterar escolhas e alterar a forma como tu te vês, que te valorizas e como a tua imagem está atualmente. Por isso, toca aí a dar o primeiro passo. Podes ir sempre com ajuda, mas o primeiro passo tem de ser sempre, sempre o teu. Beijinhos, fica bem e vamos nos vendo por aqui.